Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Fabiana Rosa, né, representando aqui o Instituto Ecovida, coordenadora do Instituto aqui no Rio de Janeiro. E muito obrigada a você, né, que aceitou o nosso convite para estar participando desta live, uma conversa sobre acessibilidade, né, para pessoas com deficiência. Como tornar isto uma prática diária. A gente está aqui com dois convidados. Muito obrigado, Beto Pereira. Muito obrigado, Neto, representando a Fé na Paz. A gente teve um probleminha de conexão com o nosso outro convidado, que é o Adnilson. Está num local que assim, a conexão não está legal, também representando a Fé na Paz, mas o Neto está aqui para fazer a representação da entidade. Nós vamos, né, ter 20 minutos de fala, tá, para cada convidado. Logo em seguida, a gente vai estar respondendo as perguntas que, por acaso, vier surgir, né, no chat, aqui no Facebook. Tá? O tema, a gente sabe que é um tema assim, de muita importância, de muita relevância, e o Ecovida, né, completou aí 16 anos, agora dia 15 de outubro, e a gente está aí nessa semana de lives, né, em comemoração do aniversário da Ecovida, com temas que nós, né, do Instituto, estamos sempre militando em prol dessas causas, né? Todas essas lives que estão sendo proporcionadas, né, têm sido desafios, né, que o Ecovida vem agariando ao longo desses 16 anos. Muito obrigada, tá? Já deixo aqui o meu muito obrigada de coração para todos vocês, tá? Que estão aqui, esses ilustres palestrantes. A gente sabe que vocês têm uma agenda muito apertada, mas muito obrigada por nos dar a honra de participar conosco. E muito obrigada a todos vocês, né, que estão participando aí conosco diretamente no Facebook do Instituto Ecovida, tá? Vamos começar, então, a nossa apresentação com o Beto, né, Beto Pereira? Beto representa aí a Organização, né, Nacional dos Cegos do Brasil. A gente começa com você, pode ser? Claro, Fabiana, pode sim. Então tá, fique à vontade, tá bom? Obrigado, Fabiana Rosa, José aí no apoio, Neto, Adnilson, companheiros de longa jornada, né, e de tantos desafios, de uma caminhada tão longa. Fabiana, quero cumprimentá-la e, através de você, a todos do Ecovidas, do Ecovida, também a companheira, a nossa grande parceira, né, Aldenora, uma parceira de primeira grandeza, de primeira ordem, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar o trabalho, e vocês fazem parte de uma instituição, de uma organização, de um movimento que realmente tem feito a diferença em todo o Brasil. Bom, quero dizer que, novamente, é uma honra para a UNCB estar participando com vocês. A UNCB é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ela foi fundada em julho de 2008, ou seja, completamos no mês de julho último 12 anos de atuação. E nós atuamos na garantia e na defesa de direitos das pessoas com deficiência. Então, nós somos uma organização de atuação em âmbito nacional e internacional, que não atuamos na habilitação e nem na reabilitação, mas sim na garantia e defesa de direitos. Somos compostos, não é, por 90 entidades filiadas à nossa organização atualmente, e aí sim, essas organizações, essas entidades, em âmbito local, atuam na habilitação, na reabilitação e também na garantia e defesa de direitos das pessoas com deficiência visual, ou seja, pessoas cegas e com baixa visão, e também pessoas com múltiplas deficiências, como a surdo-cegueira. Fabiana, eu começo fazendo um grande desafio. O IBGE, a última pesquisa divulgada em 2010, apontou 23,9% de pessoas com deficiência no Brasil. Ou seja, cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência em nosso país. Quando nós falamos em deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência visual, e quando nós falamos especificamente
na deficiência visual, nós estamos falando de um público composto por 6,5 milhões de pessoas. São 528 mil pessoas cegas e 6 milhões, aproximadamente, de pessoas com baixa visão. Então, vejam o universo, não é? O tamanho, né, a grandeza desse segmento. 45 milhões de pessoas com deficiência, um número gigantesco, e 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. E aí a pergunta que eu começo fazendo para o nosso internauta: quantas pessoas com deficiência, né, você conhece na sua comunidade? Na igreja, no clube, na escola do seu filho? Como que você interage com essas pessoas com deficiência? Quando você, na sua comunidade, pensa na festa de final de ano, no amigo secreto da empresa, ou na festa de escola do seu filho, essas pessoas são consideradas? Elas participam? Possivelmente a resposta de muitos, né, da maioria, vai ser não. E em sendo não, a gente precisa se perguntar o porquê que essas pessoas que representam um número tão significativo de brasileiros e de brasileiras, de fato, são invisibilizadas quando nós pensamos na sociedade, na própria participação na vida pública, nas instâncias de garantia, de defesa de direitos e de controle social. É claro que se nós voltarmos 15, 20, 30 anos atrás, essa participação ainda era menor. Nós ainda estávamos, né, na fase do assistencialismo, do damismo, da integração, ou seja, a pessoa com deficiência teria que se adaptar ao mundo. E hoje não, hoje nós falamos de inclusão, nós estamos falando de uma via de mão dupla, ou seja, a pessoa com deficiência, seja ela qual for, precisa ter garantido o seu acesso, a sua inclusão, a sua acessibilidade nos espaços públicos e privados de uso coletivo, ter respeitada a sua condição de participação nas instâncias e garantias de direitos, como conselhos municipais, estaduais e nacionais. E aí eu não só falo de conselhos voltados à pessoa com deficiência, não. Eu falo no conselho da mulher, no conselho do idoso, da infância, da adolescência, no conselho de assistência social, dentre tantos outros. Então é um desafio social que nós vivenciamos no nosso dia a dia, enquanto uma organização nacional de garantia e defesa de direitos. Quando nós falamos em inclusão, em acessibilidade, quando nós falamos em respeitar, em direitos desse segmento, nós não estamos falando de pena, nós não estamos falando de favor, nós estamos falando de respeito à característica do outro, às necessidades do outro. E quando nós conseguimos oferecer condições para que a pessoa com deficiência participe nos mais diversos setores da sociedade, não é só a pessoa com deficiência que ganha, é toda a sociedade. Eu sempre falo que quando nós temos uma cidade acessível, com rampas, nós não estamos pensando só na pessoa com deficiência física que utiliza uma cadeira de rodas. Nós estamos pensando em um idoso empurrando um carrinho de compras. Nós estamos pensando em uma mãe empurrando um carrinho de bebê. Né? Quando nós falamos além das informações serem escritas em placas, em locais públicos, nós estamos falando não só da pessoa que tem dificuldade de leitura por conta de uma deficiência, nós estamos falando de um apontamento também para o estrangeiro, para a pessoa que não sabe ler, né? Para o turista que porventura está em nosso país. Então é muito importante um semáforo adaptado, um semáforo que respeite de fato o conceito de desenho universal. Ele vai atender a pessoa com deficiência visual na travessia de rua, porque ele emite um som, mas ele vai ser projetado também em um tempo específico para respeitar a pessoa com deficiência física
que está atravessando essa rua em sua cadeira de rodas, ou com sua muleta, uma mãe empurrando um carrinho de bebê. Então, quando a gente fala em garantir acessibilidade e inclusão para a pessoa com deficiência, nós estamos falando na construção de uma sociedade melhor para todos, para pessoas com e sem deficiência. Nós, enquanto pessoas com deficiência, tivemos um grande avanço na Constituição Cidadã, falando em direitos gerais, de 1988, onde o tema, né, da pessoa com deficiência entra em alguns pontos. Tivemos um grande ganho, quando falamos em direitos específicos, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E a Convenção traz uma provocação, traz algo que muda um pouco o olhar sobre a deficiência. Um pouco não, radicalmente, eu diria. Ela coloca a pessoa com deficiência no papel de protagonista, no papel daquela pessoa que é capaz de falar por si, não é? Capaz de expressar as suas opiniões. É claro que para isso, muitas vezes para expressar minhas opiniões, eu vou precisar do braille para ler um livro. Se alguém tem dificuldade de fala, vai precisar de um intérprete, de alguém para fazer essa mediação em alguns momentos, não é? Mas o direito que nós temos de expor os nossos sentimentos, as nossas necessidades e a nossa visão, o nosso entender do mundo, é algo que eu diria para vocês que é fundamental quando a gente pensa no avanço, nessa mudança, né, de status da pessoa com deficiência, é sair desse papel passivo, né, do assistencialismo, para realmente ocupar o seu papel enquanto protagonista. Mas veja que esse avanço também traz desafios. E aí a importância das entidades. Porque as entidades que atuam na habilitação, reabilitação e garantia de direitos de defesa, direitos das pessoas com deficiência, elas possuem o DNA da inclusão, da acessibilidade. Elas convivem com a pessoa com deficiência, com sua família, em uma escuta constante, em um conviver no cotidiano, e conhecem muito bem as dificuldades de uma família, as dificuldades de uma pessoa com deficiência e também as suas potencialidades. E as entidades estão cumprindo nos estados, nos municípios, nas grandes e pequenas cidades, um papel social de fundamental importância à medida que elas chegam, muitas vezes, em locais, em segmentos, nos quais o braço do Estado não chega. Então, muitas vezes, as pessoas falam, as entidades concorrem, né, com as políticas públicas, com o Estado? Não. As entidades complementam esse trabalho. E veja que são essas entidades que muitas vezes passam por crises econômicas, passam por dificuldades em sua manutenção, em sua alta sustentabilidade, e que, infelizmente, são, de forma equivocada, muitas vezes, não criticadas, porque eu acho que quando tem crítica, as críticas são bem-vindas, né? As críticas embasadas, as críticas partindo de um ponto, de uma lógica, né, com embasamento, mas muitas vezes essas entidades são demonizadas, são simplesmente negadas, ou aquele papel das entidades, as suas atuações são ignoradas, muitas vezes pelos gestores e muitas vezes pela própria sociedade, que não entendem o papel, né, dessas entidades, dessas organizações não governamentais. E nós estamos mudando isso, penso eu, com essas conquistas, como a própria convenção, como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma outra conquista muito especial do segmento das pessoas com deficiência, que veio ratificar a convenção, né, no bojo jurídico nacional, local, que veio destacar a importância, né, do nada sobre nós, sem nós. Mas isso significa também
Não significa também, isso não significa o nada sobre nós sem nós, que nós também não precisamos, em muitos momentos, do outro, do técnico, do estudioso, do acadêmico, do suporte e do apoio. A convenção, por exemplo, traz algo que eu acho de fundamental importância, que é o papel de ouvirmos a família, a pessoa com deficiência e a própria criança com deficiência, além do protagonismo. E quando nós chegamos na LBI, que eu diria que é a ratificação da convenção, trazendo alguns elementos da nossa realidade, né, do Brasil, que a convenção tratou de forma mais ampla, então a LBI vem ratificar, vem especificar no âmbito local, tem algo que é, assim, a LBI é uma grande conquista. E essas leis, né, tanto a LBI como a convenção, elas não surgiram da noite para o dia. Não foi milagre. Não foram frutos de milagres. Muitas pessoas perderam domingos, perderam feriados, passaram meses e anos discutindo, debatendo, discordando, concordando. Muitas entidades, muitas lideranças do movimento representativo participaram dessa construção. Não foi uma pessoa que teve uma boa ideia, um clique e de repente criou a convenção e a LBI. É fruto de muita mobilização da sociedade civil, das organizações não governamentais e de conversa, de diálogo com o governo, independente de partido, com os governantes, com o Estado. E acho que nós avançamos muito quando nós obtivemos a conquista desses dois instrumentos, que inclusive foram meio que pensados ao mesmo tempo. Ali por volta do ano 2000 começou-se a pensar, a conversar, 2001, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao mesmo tempo, o senador Paulo Paim também propunha, né, o que viria a ser futuramente a Lei Brasileira de Inclusão. Então foram conquistas que aconteceram meio que simultaneamente, embora haja um intervalo entre uma e outra. Bom, eu falava da LBI, né, de uma coisa que me encanta na LBI, dentre tantos artigos, é o artigo 8, que fala mais ou menos assim, eu não vou ler aqui literalmente, que é papel do Estado, da família e de todo cidadão garantir que a pessoa com deficiência tenha acesso à educação, à saúde, à família, à maternidade, à paternidade, ao trabalho, à cultura, ao lazer, ao esporte. Então, no artigo 8, são elencados cerca de 40 itens, os quais esse artigo é muito claro em dizer que não é só papel da família, mas é papel de qualquer um de nós enquanto cidadão. E é papel também do Estado. E é isso que a gente deve buscar, penso eu, e que a gente tem feito, é de buscar junto ao Estado soluções. No nosso caso, por exemplo, da pessoa com deficiência visual, nós tínhamos uma dificuldade muito grande das pessoas com deficiência visual acessarem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, porque as pessoas não podiam usar o computador, e era aquele instrumento que muitas pessoas preferiam usar, e até então não era permitido. Buscamos, dialogamos, avaliamos, propusemos e conseguimos mudar. Hoje a pessoa pode fazer a sua prova em braille, pode fazer com o ledor ou pode fazer com o computador. Ainda está em processo de implantação, a gente acha até que vai necessitar de outras conversas, de aprimoramentos, mas já foi um avanço. Outra grande conquista para o segmento das pessoas com deficiência visual, e aqui falando um pouco da nossa política específica, né? A questão da audiodescrição. Então, veja, em um filme, em um seriado, a importância, assim como a Libras é importante para a pessoa surda, que as principais cenas desse filme, as cenas nas quais os diálogos não dão conta de externar, de mostrar o que está acontecendo, que haja uma pessoa capacitada fazendo essa descrição. Ou seja, como o audiodescritor diria que eu estou hoje, ou que eu sou?
Se eu estivesse participando de um filme, de um comercial ou de um documentário, ele falaria Beto, uma pessoa morena, usando óculos escuros, de camisa salmão, Beto é levemente calvo, ou não tão levemente assim, acho que eu já passei um pouquinho do levemente, mas descreveria as minhas principais características, os meus principais gestos, as principais cenas que uma pessoa cega, que de repente que está nos acompanhando hoje, não teria acesso a essa informação. As pessoas sempre perguntam, a UNCB é de direita ou de esquerda? A UNCB é da acessibilidade, é da inclusão, é da defesa intransigente dos direitos humanos. É claro que quando nós estamos cobrando os nossos direitos, nós muitas vezes incomodamos aquele que está no poder ou o gestor, de certo modo. Porque nós questionamos, nós chamamos para conversa, para discussão, mas também nós fazemos propostas, de forma clara, de forma respeitosa. Então, esse outro detalhe, né, que nos move é essa postura suprapartidária, de tentar sempre buscar o diálogo independente com quem esteja no poder. Em algumas épocas isso é mais fácil, em outras épocas isso é muito mais complicado, porque muitas pessoas ou autoridades não se propõem a dialogar, mas a gente está sempre nesse papel de cobrança, de busca de uma sociedade mais justa, mais acessível, e realmente fazendo o controle social. E o controle social é cobrar. E nessa polarização atual que a gente vive, nessa etapa, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha será que eu vou ser de direita? Será que eu vou ser de esquerda? Ou será que eu vou ser de centro? A UNCB tem buscado sempre ser técnica, tem buscado sempre ser pelo diálogo, e tem simplesmente buscado corresponder os anseios, as demandas das pessoas com deficiência, que é o nosso público-alvo. Não é o que o Beto acha, não é o que os meus 5 amigos de diretoria, o Diego França, Carlos Ferrari, a Ingrid e a Sara, não é o que nós achamos, é o que o nosso coletivo acha, é o que nossas secretarias estudam, se debruçam sobre assuntos e propõem para que a gente possa defender nessas instâncias. Nós muitas vezes agradamos uns, desagradamos outros, mas a arte da política é isso. Penso eu que buscar uma sociedade mais justa, e penso que também seja não esquecer o público para o qual nós atuamos, né, o qual representamos. Não falamos em nome dele, porque as pessoas falam por nome de si mesmas, né, mas que nós representamos em muitas instâncias. Quanto tempo eu tenho, Fabiana? Que eu me empolgo aqui, de repente. Você ainda tem, querido, aí mais 7 minutos. Ok. Quero dizer que a minha trajetória na UNCB começou desde a sua fundação. Eu fui delegado da entidade, fui secretário de acessibilidade, fui secretário consultor também de ajudas técnicas, fui vice-presidente e estou na presidência da organização há 6 meses. Vamos pegar, por exemplo, aqui, para que vocês tenham uma ideia, um outro cuidado que, enquanto organização nacional, a gente sempre precisa ter em relação a evitar retrocessos. Veja, entre 2001 e 2010, um grupo de pessoas com deficiência se reuniu com o Banco Central, dizendo, olha, nós não conseguimos muita autonomia para identificar notas. Então, nós precisamos que o Banco Central crie uma metodologia para que nós, pessoas cegas, possamos tenhamos como identificar notas de real com mais autonomia. Depois de muito diálogo, muito estudo, de muita conversa, de algumas discordâncias, de algumas brigas também, nós conseguimos com que as notas de real da segunda família tivessem tamanhos diferenciados. Então, às vezes, quem enxerga não percebe isso de forma direta, mas as notas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais têm tamanhos diferenciados.
uma grande conquista. Ela permite que muitas pessoas com deficiência visual, cegos com baixa visão, possam, com mais autonomia, identificar, pela comparação do tamanho, qual é o valor das notas. E aí, esse ano, fomos surpreendidos com o lançamento da nota de R$200, com a diferença de um zero, que quer dizer muita coisa, uma é de 20, uma de 200, né, 10 vezes mais, mas com o mesmo tamanho. Ou seja, lançaram uma nota de R$200 com o mesmo tamanho da nota de 20, por uma questão de economia, sem consultar o segmento das pessoas com deficiência, desconsiderando uma conquista desse segmento, anos e anos de conversas jogados fora. E aí nós fomos e realmente apresentamos esse retrocesso, não retrocesso pela fala, isso é um retrocesso, isso é um absurdo, mas retrocesso e pontuando tecnicamente o porquê desse retrocesso, e socialmente também, né? E acionamos a mídia, porque a gente entende que os nossos direitos a gente consegue acionando, sim, os órgãos de justiça, sim, conversando com as autoridades, mas a mídia é uma grande parceira. A gente precisa expor para a sociedade as nossas demandas, as nossas insatisfações e também os nossos acordos, quando nós concordamos com uma política, com uma inovação. É muito importante dar, não é, publicidade de forma séria, de forma metodológica. Fizemos um grande diálogo em âmbito nacional com nossas entidades filiadas, buscamos um retorno do Banco Central, e aí o Banco Central respondeu, não para a gente, respondeu só para a mídia. Veja, então a gente manda ofício, o Banco Central não responde. A gente manda cartas, não é? Pede informações, não. Para quem que ele respondeu? Só pela mídia. Então vejam que a mídia é um caminho para, quando o diálogo não se estabelece em uma instância, ou até mesmo na justiça, a mídia é um caminho para a gente ter algumas respostas que de outro jeito a gente não teria. Aí o Banco Central foi e falou, olha, não, para a mídia, nós mantivemos uma marquinha na nota que dá para a pessoa cega identificar pela marquinha apenas, mesmo a nota sendo do mesmo tamanho de R$20. Não. Essa marca, desde as conversas dos anos 2000 até 2010, as pessoas com deficiência de diversos segmentos, deficiência visual, apontaram que essa marca não é suficiente. Por si só, ela pode até ser um elemento, mas por si só não é suficiente. E nós tivemos, né, o apoio da Defensoria Pública de São Paulo e também do Distrito Federal, e entramos com uma ação civil pública contra o Banco Central. Alguns vão falar que é coisa de esquerdistas, outros vão falar que é coisa de direita. Eu vou falar que é coisa de defesa de direitos, independente de partido. Né? Então esse é o nosso grande desafio, de buscar, acima de tudo, também nessa época de pandemia, e as pessoas com deficiência são mais vulneráveis, sim, na nossa opinião, falando especificamente da pessoa com deficiência visual, a serem contaminadas. Por que isso? Porque eu preciso tocar esse microfone em um local para saber que é um microfone. Eu preciso tocar no meu celular mais que outras pessoas para dar comandos ao celular. Se a pessoa enxerga pouco, ela vai precisar colocar o papel ou chegar mais próximo de uma placa. Nós, pessoas cegas com baixa visão, nós temos que tocar um corrimão de uma escada ou tatear um elevador para ler ali o que está escrito, para ver se é o botão de subir, de descida, de chamada, né? Então nós somos, sim, mais vulneráveis à pessoa nessa época de pandemia, não é? Vulneráveis a contrairmos o vírus, a Covid-19. E pouco se falou nisso. E nós, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, fomos uma das primeiras organizações a lançarmos uma cartilha, um manual, uma campanha esclarecendo as pessoas com deficiência desse risco e dos cuidados. Como a pessoa vai limpar o óculos, né? Porque pode ser também um meio de transmissão desse vírus. Como ela vai cuidar da higiene, porque o governo federal lança um comercial bacana, bonitinho, com um monte de imagem das pessoas lavando as mãos, mas só com a musiquinha de fundo. E aí eu, Beto, e outras milhares e milhões de pessoas cegas com baixa visão, a gente ouve aquele comercial e só ouve o slogan do governo federal no final. A gente não sabe o que foi mostrado ali. Então a gente questiona
A gente muitas vezes incomoda, a gente sabe disso, mas uma coisa que a gente não abre mão é de cobrar, sim, mas de dialogar, de propor e de tentar juntar forças para a gente realmente construir e avançar em uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Muitas pessoas falam, né, que estamos todos no mesmo barco. Pessoas com e pessoas sem deficiências, pessoas com poder aquisitivo econômico maior ou menor. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos em barcos diferentes. Alguns barcos possuem ar-condicionado, alguns barcos possuem área de conforto, alguns barcos são de última geração e alguns barcos ainda são a remo. Nós estamos na mesma sociedade, mas nós estamos em condições muitas vezes muito distintas de acesso. Nós ainda muitas vezes sofremos preconceito exposto, né, aquele que dá para perceber, e muitas vezes preconceitos velados, inclusive nas instâncias de participação, de pessoas que não entendem que essas instâncias devem sim ser ocupadas também por pessoas com deficiência, por mulheres, por negros, por quilombolas, não é? E que essas pessoas, além de terem deficiência, têm outras características sociais também. São negras, são quilombolas, são ribeirinhas, são de religiões e matizes africanas, e a gente tem que, penso eu, avançar no pensamento, no respeito ao próximo, e aprender a lidar com as diferenças. Quando a gente lida com o outro vai pensar diferente da gente, vai agir mais rápido ou mais lento, vai ter uma opinião política diversa da nossa, uma religião diferente da nossa, ou não ter religião, inclusive é um direito da pessoa. E a gente precisa recuperar um pouco isso. Porque na mesma medida que nós avançamos muito em leis, em cuidados, em politicamente correto, em alguns pontos eu penso que a intolerância nesses últimos anos aumentou um pouquinho. E eu falo de todos os lados. Não falo do lado político A ou do B, ou de todo. E sim de todos. A gente precisa recuperar um pouquinho essa nossa essência humana, essa essência de olhar para o outro e de se colocar no lugar do outro. Vai além da empatia. É realmente se sentir no local do outro, com o coração, com a cabeça, com o olhar e com as sensações. Eu acho que é esse o nosso grande desafio enquanto organizações não governamentais. Fazer com que as leis sejam garantidas, mas fazer também com que o diálogo permaneça, independente dos posicionamentos, criar redes de conversa. E rede de conversa não é conversar só com quem pensa como a gente, é com quem pensa também diferente do que a gente pensa, que acredita em outras coisas, não é? De repente, coisas que a gente não acredita. Eu acho que esse é o grande desafio, e eu me empolgo aqui, Fabiana. É empolgante mesmo, né? O tema, a gente precisa conversar mais sobre isso, né? A gente precisa colocar esses temas assim mais nas rodas de conversa, porque é necessário, né? É necessário conversar mais sobre isso. Quando você estava falando sobre a questão da Covid-19, eu fiz uma viagem aqui, né? Meu Deus, quantos desafios para essas pessoas. Se é um risco para nós, né? O risco é maior, porque a gente precisa de gente nos auxiliando para atravessar uma rua, para nos conduzir em alguns momentos, né? Exatamente. Então, assim, é muito... A gente precisa falar mais sobre isso. Assim, a gente vê que o governo, de uma forma geral, também não colabora, né? A própria mídia não colabora quando faz uma propaganda voltada só para o senso comum dos outros. E as pessoas com deficiência. Então, assim, devemos olhar mais para o outro, devemos consultar mais essas pessoas, até mesmo os conselhos de direito é importante, né?
ser ouvido nesse momento. Para que tem? Se tem é justamente para isso. A gente precisa de políticas públicas também voltadas para essa área. Eu vejo que as crianças têm grandes desafios, né? As crianças precisam se reconhecer naquele espaço, na questão da travessia da rua, de acelerar o passo ou não. Então, assim, a gente precisa realmente de mudanças. Beto, sua fala, assim, foi brilhante. A gente tem aqui vários estados participando, várias pessoas mandando um abraço para você, tá? Roraima, Rio de Janeiro, Amapá, Espírito Santo, vários estados aqui mandando um abraço para ti. A Elza também mandou aqui parabéns para você e falou, ela fez uma fala que achei muito importante, né? Lutar pela manutenção dos direitos é a única solução para barrar o desmando desse governo, né? Sem exceção, né? Que desrespeita, né, os direitos historicamente conquistados. Eu achei isso, assim, essa fala muito importante, porque se a gente milita por essa causa, a gente tem que realmente continuar a guerrear por ela, e as pessoas têm que respeitar. Temos que olhar para o lado. Eu vi que você levantou a mão, você quer... pode falar aí, Beto. Não, só queria dizer isso. E esse desrespeito por parte do governo não é uma prerrogativa do governo A ou do B. É que em alguns momentos, em alguns ciclos políticos, né, isso se torna mais evidente ou mais presente, em outros um pouco menos, né? E a gente vivenciou também outros governos que a gente tinha, se não a dificuldade A, mas a dificuldade B também. E no nosso papel a gente vai sempre cobrar o governo, seja ele qual for, de qual bandeira for, mas também sempre se colocar à disposição para construir, para colaborar, para discutir políticas públicas. Eu acho que é esse o grande desafio. Obrigado aí a todos. Quem quiser conhecer um pouco da nossa organização, é ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Nós temos uma rádio que foi criada, uma rádio tem mais de 600 arquivos de áudio falando sobre deficiência visual, de outras deficiências. Quem quiser também baixar esse aplicativo nos celulares iOS, Android, ou até acessar pelo computador, chama Rádio ONCB. Então, a gente está sempre à disposição também para dialogar com outros públicos, né? Quilombolas, ribeirinhos, pessoas negras, LGBT. Eu, como sociólogo, como jornalista, adoro a diversidade humana e adoro a complexidade humana e social também. Isso me encanta. Obrigado aí a todos. E vou ouvir o Neto com grande atenção também. Neto, que é um grande parceiro, Admilson, né? Grandes parceiros aí de caminhadas e muito fundamentais nessa história toda. A gente geralmente concorda, outras vezes discorda um pouco, mas a gente também atua nessa linha, né, Neto? Sempre com respeito, e acho que isso que mantém a amizade e os laços organizacionais, isso é muito importante. Obrigada, viu, Beto? Obrigado mesmo, gente, assim... Essa live está sendo muito especial, né? São 16 anos de histórico aí do Instituto Ecovida e não poderia estar com pessoas melhores, tá? Temos aqui Sergipe também, Pará, tem uma galera bacana aqui participando da live. Agora a gente vai ouvir, né, um pouquinho aí do Neto, né, representando a FENAPAZ. Neto, é com você agora, viu, querido? Fica à vontade, seja bem-vindo. Deixa eu só dar um adendozinho, gente. A imagem está um pouquinho escura, já pediram aqui para eu mudar um pouco, mas sabe o que acontece? Se eu mudar muito aqui, minha conexão vai ficar ruim. Foi o local, o espaço que eu consegui para ficar legal, para não cair. Então, assim, o importante é a gente ouvir aí os nossos palestrantes, tá bom? Pode com você, Neto. Boa noite, Fabiana. Muito obrigado. Parabéns ao Instituto Ecovida por essa iniciativa, pela noite de hoje, pela live. Parabéns, Beto, pela fala. Ele disse que a gente discordou em alguns momentos, mas eu estava tentando lembrar aqui. Acho que a gente nunca discordou de nada, não, Beto. Temos muito mais alinhamentos. A NCB é sempre uma parceirona nossa. Caminhamos juntos aí, junto com a FENES, a Pestalozzi, a ABRA, várias instituições de direitos da pessoa com deficiência, diversos segmentos. A gente sempre vem muito alinhado aí nessas defesas, né, fazendo os enfrentamentos necessários para nós não só mantermos as conquistas que a gente já vinha ao longo dos anos conquistando, construindo, mas também avançar em relação a esses direitos, né? Então,
parabenizando mais uma vez o Instituto Ecovida. Eu venho aqui justificar, porque, a princípio, quem viria falar para vocês o nome da FENAPAI seria o Dr. Adnilson Marins, que é foi usuário da APAI de Patos de Minas, hoje é advogado, mantém um escritório de advocacia, vice-presidente da APAI. Ele vinha falar um pouco sobre a trajetória de vida dele, né? É uma pessoa com paralisia cerebral. No entanto, ele teve um problema de conexão. Nós tentamos aqui antes, por mais de uma hora, estabelecer a conexão, só que aí hora estabilizava, hora caía de novo, então não foi possível ele estar aqui. Então, eu sou um técnico da federação, mas me identifico também com a pauta dos direitos humanos, porque também venho de uma condição social muito complexa e difícil, e queria tratar aqui com vocês de alguns temas mais especificamente abordando a questão técnica, mas também não foge muito da minha vivência, né, enquanto pessoa, da minha construção pessoal. Então, eu falo em nome da Federação Nacional das APAIs, trazendo um pouco da nossa instituição. As APAIs, elas têm 2.216 unidades no Brasil todo, e nós atendemos aí um público prioritariamente com deficiência intelectual e múltipla. Os dados dos últimos censos aí do governo federal apontam que nós, no ano de 2019, fizemos mais de 23 milhões de atendimentos em todo o Brasil, sendo 21 milhões deles na área de prevenção a deficiências, né? Na área de saúde, como teste do pezinho e outros tipos de testes laboratoriais que impedem ou mitigam a situação de deficiência em relação às mães grávidas ou ao próprio pré-natal. E nós atuamos na defesa de direitos das pessoas com deficiência. Temos mais de 300 mil pessoas usuárias da assistência social da nossa rede e 100 mil alunos em escolas especiais ou centros de atendimento educacional especializados. Mas nós não organizamos serviços em função da concorrência, como o Beto bem colocou, da função do Estado em promover serviços públicos ou a garantia de acesso a esses serviços, e aí já entrando no nosso tema aqui da acessibilidade. Mas nós, como entidade de defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência, atuamos garantindo que as pessoas com deficiência, em razão da sua vulnerabilidade social, econômica e dos impedimentos que decorrem da sua deficiência, possam ter acesso a determinados bens e serviços que não teriam se não tivesse a comunidade lá organizando esses serviços. Então, nós não somos escola, nós não somos clínica, nós não somos hospitais, mas nós temos hospitais, temos clínicas e temos escolas na perspectiva de garantir um direito que foi negado a um grupo populacional, a um grupo da sociedade, em razão de uma condição de vulnerabilidade, seja ela por impedimento relativamente à condição da deficiência ou por uma condição social e econômica. E aí é que eu queria trazer o caráter universal da acessibilidade. Porque a acessibilidade não é necessariamente, apesar de ser tratado muito e ter um enfoque até teórico e também do ponto de vista da mídia, na pessoa com deficiência, ela é uma questão que está presente em todos, né? Não só em razão de que todos podem vir a ser acometidos de algum impedimento ao decorrer da sua vida, né? Alguma condição especial, no caso de um acidente, ou mesmo de uma mulher grávida, ou do idoso, como o Beto bem colocou, mas também pelas próprias condições sociais e econômicas, que são muito diversas dentro do nosso país, né? E aí, já apontando para um método histórico-culturalista, se nós pegarmos lá a origem da sociedade no Brasil, é uma origem fundamentada e construída na desigualdade entre o senhor e o servo, entre o senhor e o escravo, e na inferioridade da condição da mulher e na completa invisibilidade da pessoa com deficiência, né? Então, aí nós estamos tratando de uma sociedade que ela
se constitui desde o início para ser assim, para gerar desigualdades, para gerar discriminações, para gerar preconceitos. Então, ser uma entidade de defesa de direitos, ser uma entidade que luta pela acessibilidade de todos, ou seja, o acesso de todos de maneira igual a bens e serviços coletivos e o acesso aos bens públicos, né, como a cultura, como a própria condição de trabalho econômica, de geração de renda, lutar por isso é o mesmo que nadar contra as correntes. Se nós pegarmos a forma como o Brasil se estruturou desde o início e como isso vem se reproduzindo nas gerações. É claro que avançamos muito, né, se a gente pegar aí desde a formação da sociedade brasileira, mas é muito claro também que precisamos avançar ainda muito, né, e que essas condições elas perpassam por todos os grupos, né? Ela não é uma condição implícita apenas a condição da deficiência. Mas a condição da deficiência, e aí falando já um pouco do recorte da deficiência intelectual e múltipla, porque para além das condições econômicas, nós que atendemos um público vulnerável da assistência social, então um público que economicamente e socialmente já está excluído, ainda tem um agravante do impedimento da deficiência, né, do impedimento de natureza intelectual, e que muitas das vezes, no caso da condição múltipla, nós temos aí o impedimento intelectual associado a outros tipos de deficiência, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma deficiência intelectual e é cego, tem uma deficiência intelectual e ainda tem autismo, tem uma deficiência intelectual ou também tem uma deficiência física, né? Então, nós temos aí múltiplas condições de vulnerabilidade dessas pessoas, que é agravado, muitas vezes, pela condição econômica e social. Então, quando a gente retoma lá a própria Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção, como o Beto muito bem colocou, eu não vou repetir, mas a própria Constituição Federal de 1988, em primeira instância, já instituía a igualdade como um valor supremo da sociedade brasileira. No entanto, o que a gente vê ao longo desses anos de luta, tentando estabelecer direitos e fazer essa luta contra as correntes, né, no Brasil, como estou colocando, é que isso não basta, não passa de um sofisma democrático, né? A igualdade como valor supremo na sociedade brasileira, ela é um sofisma democrático justamente porque a lei se coloca com a mesma bitola para todos, mas sem considerar que as pessoas estão inseridas de maneira diferente dentro da sociedade. E isso desde o início. E se estão inseridas de maneira diferente dentro da sociedade, tem necessidades diferentes para que seja garantido o seu acesso e permanência nos bens públicos, né, nos serviços públicos. Então, a gente falha, por exemplo, no monitoramento em relação à questão do acesso, e aí eu vou citar um dado que se coloca em relação às matrículas de pessoas com deficiência nas redes de escolas comuns, né? Nós temos aí um dado que aponta para 1.200.000.000 de pessoas, 1.200.000 pessoas incluídas na escola comum, pessoas com deficiência. No entanto, isso daria 87% da população escolar, né, em idade escolar. No entanto, nós não temos um monitoramento para saber se o acesso que foi garantido, ou seja, essa acessibilidade que se constituiu na matrícula, se constitui realmente na frequência desse aluno dentro da sala de aula. Por quê? Uma coisa que a gente identificou é que, por conta do acesso ao BPC e ao Bolsa Família, muitas das famílias vão lá, fazem a matrícula da pessoa com deficiência na escola, para poder garantir o documento que vai garantir o benefício, mas depois não leva a pessoa para frequentar a escola. E aí nós temos uma evasão escolar grande em relação às pessoas com deficiência, né? E a gente não tem um mecanismo hoje do governo para poder fiscalizar essa situação, por exemplo, né? Então a gente tem muitos direitos constituídos. Se fosse por razão de norma e de garantia de leis, nós estaríamos com certeza com um dos países mais avançados do mundo em relação a essa área. No entanto, nos falta ainda condição
de empoderamento dessas pessoas lá na ponta, de convencimento em relação ao seu papel como cidadão, né, ou seja, a sua condição de construção de uma sociedade mais justa, igualitária, e é uma condição muito complexa, porque gerar essa consciência em quem está sofrendo lá na ponta é muito complexo, porque muitas das vezes a pessoa está ainda no nível de luta pela sobrevivência. Ela sai de manhã de casa para poder lutar, para conseguir trazer alguma coisa para casa, para poder comer, para poder morar, para poder se vestir, para poder constituir, sobreviver. Está na condição de sobrevivência. Então, se ocupar dessa luta de direitos, se constituir associativamente para poder empreender uma luta nesse sentido, é uma questão ainda muito distante da maior parte das pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, é esse o espírito. Né? É esse o espírito. A gente precisa, sim, se fortalecer em instituição para poder cobrar do Estado esses mecanismos. Os mecanismos que, como o Beto falou, seriam mecanismos de inclusão, né? Seriam mecanismos de garantia desse acesso, de garantia dessa acessibilidade. E aí, falando, ainda aprofundando essa questão, a diferença ou o abismo que existe hoje em relação ao que tem na legislação, ao que está garantido lá, e é o que eu chamo de sofisma democrático ainda, né, porque ainda é um caminho a ser trilhado para se constituir isso enquanto realidade prática, objetiva do dia a dia, nós temos a perspectiva do desenho universal, que a convenção traz essa lógica de desenho universal, o que seria mesmo um entendimento de que todos os espaços na sociedade devem ser acessíveis a todas as condições e a todas as limitações, né? Ou seja, eliminar as barreiras que impedem as pessoas a acessar determinados espaços e permanecer naqueles espaços. Dentro da perspectiva da participação pública, né, ou do espírito público, que seria mesmo acesso à saúde pública, à educação pública, à condição dos benefícios sociais, né? E nós estamos muito distantes dessa realidade ainda, né? Essa questão do desenho universal, ela tem que ser colocada como uma meta, como um paradigma mesmo, né, de sustentação. Só que aí eu cito aqui, por exemplo, no ano de 2017, 2018, nós tivemos uma discussão grande dentro do movimento em relação à acessibilidade em hotéis e pousadas, né? A lei brasileira de inclusão estabelecia um percentual, né, de apartamentos acessíveis, que seria 10%, e no momento da regulamentação por parte do governo federal, nós tivemos um enfrentamento muito grande, porque eles queriam flexibilizar esses 10% para colocar 5% para determinados tipos de adaptação, que seria o desenho universal, que atenderia a adaptação total dos quartos, e os outros 5% poderia ser qualquer tipo de adaptação, poderia ser um cardápio braille, poderia ser um aviso sonoro, no caso da deficiência visual, poderia ser um tablet para conversar, para a pessoa surda conversar na recepção, com acesso a libras, enfim. Mas nós entendemos que todos esses recursos deveriam estar nos 10%, né, e lutamos e brigamos por isso. Mas ainda é isso que eu estou falando, é um nadar contra as correntes, né? Como o Beto bem colocou aí a situação da nota de R$200, toda hora, a todo momento, nós somos surpreendidos com alguma questão, com algum decreto, com alguma nova regulamentação que tenta flexibilizar direitos, e não é nesse governo, todos os governos, como bem foi apontado aqui, porque, de fato, nos parece que ainda não foi estabelecida uma consciência nossa, enquanto sociedade, da necessidade desse desenho universal, de que a sociedade é para todos. E se é para todos, você tem que ser formado desde o começo, né, enquanto criança, entendendo isso, de que a sociedade não pode excluir ninguém, que ela tem que acolher a todos e que todos têm que gerar esses espaços de participação. Né? Que isso não pode ser
algo, um privilégio, né? Que isso não pode ser um privilégio de uma classe social ou de uma determinada de um determinado grupo social, mas nós precisamos sim construir uma sociedade para todos em nível de igualdade de condições. Agora, como fazer isso? Né? Como fazer isso? Aí é que entra a nossa responsabilidade enquanto instituição de defesa e garantia de direitos. Né? Para nós, o único caminho é esse que nós estamos fazendo aqui, é nos fortalecermos associativamente em torno de determinadas pautas que são comuns a todos nós, né, dentro dessa perspectiva do desenho universal, de que uma sociedade que é acessível a todos não vai atender apenas ao Beto, que é uma pessoa com deficiência visual, mas vai atender também a mim, né, de maneira melhor, porque se eu garanto acesso a todos, à renda, ao trabalho e tudo, nós vamos ter uma sociedade muito mais próspera, muito mais construtiva, muito mais sustentável, menos violenta, né? E é isso que nós estamos querendo, e é isso que nós precisamos, na verdade, fazer. E por que isso não é constituído assim, né? Porque se nós pegarmos lá, como eu coloquei, desde o início da história do Brasil, existem mecanismos, sistemas sociais que nos impedem de prosperar nesse sentido, que nos impedem de avançar nesse sentido, né? Um deles é o próprio sistema econômico-financeiro, né? Que nós precisamos rever, precisa entrar em pauta, porque esse colapso financeiro não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro e já tem tempo. E vai ter uma hora que vai ficar insustentável. Nós precisamos rever a nossa dependência externa, enquanto sociedade mesmo, né? Se a gente entra na universidade, na maior parte dos cursos, a bibliografia inteira é tomada por autores europeus ou norte-americanos. E não é porque a gente não tenha produção no Brasil, não. É porque a gente realmente se coloca numa posição subserviente. E essa posição de subserviência, enquanto povo mesmo, é que nos coloca numa condição de subdesenvolvimento. Nós precisamos apontar para a descolonialidade do Brasil, nós precisamos apontar para a afirmação dos grupos sociais, dos grupos vulneráveis, e isso se dá, ao meu ver, associativamente, nos associando àqueles que têm pautas comuns a nós, lutando nos espaços e construindo os espaços que nós queremos dentro do país, independentemente de governo, independentemente de qualquer tipo de auxílio, ou qualquer tipo de força externa. A força tem que ser interna, tem que ser interna, tem que ser de cada um de nós, tem que vir do nosso sofrimento, da violação de direitos que cada um de nós passa todo santo dia aqui, seja no transporte público, seja na falta de alimento, seja na falta do acesso à escola. Nós precisamos transformar isso em ação, precisamos transformar isso em mudança. E para isso a gente precisa se associar e se juntar com aqueles que estão sofrendo da mesma forma, né? Só assim é que a gente vai conseguir, de fato, a mudança que nós precisamos. Porque, para nós, que nascemos numa condição social, econômica, ou numa condição de deficiência, ou todas essas conjunturas juntas, nós não tivemos escolha. Nós nunca tivemos escolha. Nós fomos impelidos a lutar desde o início. Então, é esse o sentimento que eu queria passar para vocês. O desenvolvimento social, a acessibilidade, uma sociedade com desenho universal, uma sociedade justa e igualitária, só pode ser conquistada a partir da luta. É só lutando. Apenas lutando. E para nós nunca foi uma questão de escolha, né? Sempre foi uma questão de necessidade, de sobrevivência. Nós precisamos continuar lutando. Agora, organizar cada vez melhor essa luta, colocar pautas concretas para essa luta e continuarmos avançando. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que acompanharam aí até esse momento, agradeço, Fabiana, pela mediação realizada aqui, viu? Espero ter contribuído um pouco, né? Assim, tive que me organizar de última hora, mas essa é uma pauta que mexe com a gente, né? Também, como o Beto bem colocou, porque a gente vive isso, né? Vive isso e, de fato, eu acho que essa mensagem que eu queria passar, né? Assim, a mensagem de que a vida é uma luta, né, para nós, e que nós que estamos nos movimentos sociais temos que fazer dessa luta uma ação de mudança
de construção de uma sociedade que nós queremos, né? E não tem nada de idealismo nisso. É pegar a nossa condição material de hoje e tentar fazer o melhor com que nós podemos com ela para poder transformar essa sociedade. Obrigado. Nós que agradecemos, tá, Neto, pela brilhante explanação, né? Nos faz, né, refletir, nos traz assim essa reflexão para nós enquanto movimentos mesmo, né, da causas sociais, enquanto nós usuários, né, da assistência, precisamos realmente nos organizar mais, porque só a luta que vai vencer essas barreiras, né? Então, essa representatividade, ela tem que ter, para ela ter mais efeito, ela precisa ser mais coesa, né? Então, a gente precisa se unir enquanto garantidores de direito, enquanto militantes, né? Em defesa do SUS, a gente precisa, do SUS, enfim, a gente precisa se organizar mais e não deixar morrer nessa questão da... Não é porque não é idealismo, como você falou, não é um idealismo, né? As pessoas precisam desmistificar isso. Isso é preciso, gente, é urgente, é para agora. Eu, assim, por mim, eu ficava aí ouvindo vocês dois mais uma hora. Foi muito gostoso. Esse papo, a gente precisa conversar mais sobre isso, né? A gente precisa falar mais sobre isso, sobre a questão da acessibilidade. O Neto, eu tenho eu sou ex-funcionária da PAI aqui do meu município, né? Pinheiral, Rio de Janeiro. Eu dei aula na PAI durante um tempo, foi 2017, e foi um dos lugares que eu me apaixonei, assim. Foi um dos lugares que eu pudesse não ter saído. Eu aprendi muito, cresci muito enquanto pessoa, enquanto profissional naquele local. Tenho um amor, assim, imenso pela PAI. E a gente tem aqui o pessoal da FENAPAZ aqui do Rio, está participando, tá? Né? Eu vi aqui no chat, ela é até nossa amiga lá também do Conselho Estadual, mandou um abraço e está aqui representando. E, assim, a gente é muito grato por existir essas instituições de direitos, né, que militam pelos direitos. Agora a gente tem vários... Olha, vou falar só o nome dos estados aqui, senão o pessoal vai me puxar a orelha aqui no chat. A gente tem Amapá, Marajó, Pará, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, e tem mais a pessoa foi colocando o nome de municípios também. E eu vou deixar para vocês fazerem aí as finalizações de vocês, né? 2 minutinhos para cada um, se quiser fazer a finalização. E, assim, de antemão, a gente já agradece, né? O Instituto Ecovida agradece a participação de vocês, e, assim, muito obrigado. Como esta live hoje foi rica, não só para nós, enquanto instituição, mas para todas aquelas pessoas que também estão nos acompanhando no Facebook. Eu já compartilhei aqui também nas salas, e o pessoal está falando também nos grupos de WhatsApp, estão gostando, e o mais importante é que eles estão falando, precisamos de mais lives como essa, como que esses dois palestrantes falaram bem. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão participando, estão compreendendo o assunto, estão interagindo, não está uma coisa distante, aquela coisa maçante, aquela live maçante, que de repente a pessoa não entende nada. Não, elas estão se apropriando mesmo dos assuntos, estão interagindo e querem aprender mais. Então, assim, isso é muito gratificante. Eu só estou dando esse feedback para vocês, porque eu estou aqui falando com vocês, olhando o WhatsApp, anotando algumas coisas, e eu precisava repassar isso para vocês. Fabiana, quero agradecer, mais uma vez dizer para vocês que o Ecovida tem um papel fundamental na nossa parceria, em especial a Aldenora, que presidiu o Conselho Nacional de Assistência Social, que hoje está na vice-presidência, que é uma liderança não só dos usuários, né, mas da sociedade civil, que tem buscado o diálogo constante com as entidades, com os trabalhadores,
e tem conseguido, né? Como uma pessoa que vivenciou as dificuldades econômicas, sociais, que o Neto muito bem colocou aqui. Todos nós temos, né, as nossas vulnerabilidades sociais, econômicas, nossas limitações físicas, também as nossas habilidades. E quando o Neto fala de luta, sabe, Neto, eu neguei por algum tempo essa palavra enquanto sociólogo, luta, mas hoje eu aceito tranquilamente. Eu acho que a nossa luta é uma luta diferente, né? Porque não é a luta onde um ganha e o outro perde, é isso que você falou, é a luta para uma sociedade mais justa, e quando a sociedade é justa, quando a gente consegue atingir esse objetivo, nessa luta, nossa, todos ganham, né? Então é uma luta muito diferente, que dá muito prazer, assim, me permitam o termo, muito tesão em fazer. A gente mata um leão por dia, né? A gente também, muitas vezes, fica triste de não conseguir as coisas no tempo que a gente quer, os avanços no tempo que a gente quer. Muitas vezes as coisas não vêm, né, no mesmo tempo, mas eu acho que o que o Neto colocou mesmo, nos fortalecermos, unir as nossas expertises, dialogar, conversar, e isso o Instituto Ecovida tem feito de uma forma fantástica. Eu queria muito agradecer aqui e dizer que hoje na assistência social, a nossa liderança ali é a Aldenora, pessoa assim que, além de conhecer muito da assistência social, também conhece de ser humano, de inclusão, de acessibilidade, e é muito... hoje eu estou de óculos, ela não está vendo meus olhos, deve estar brava comigo lá, que ela sempre... Ela falou que é apaixonada pelos seus olhos, que são lindos. Mas assim, a Aldenora, e façam como a Aldenora faz. Quando a Aldenora não sabe uma coisa, ela pergunta, Beto, como que eu te atendo melhor aqui? Beto, como a gente vai fazer isso melhor para você? E acho que esse é o bom, né? Dialogar, perguntar, se não sabe dizer como fazer. Em relação aos benefícios, acho que vai muito na linha também do que o Neto falou, e essa é a minha reflexão final. Muitas pessoas com deficiência conseguem acessar o mercado de trabalho, muitas famílias têm condições de fazer realmente, de prestar, né, de contratar uma educação para a pessoa com deficiência. Quando a gente fala em benefício para a pessoa com deficiência, para o brasileiro de uma forma geral, muitas vezes significa a diferença entre ter acesso à saúde ou não, entre ter acesso a vestir ou não se vestir, comer ou não comer, e viver ou não viver. Então, quando a gente fala desse acesso a benefícios, a rendas, a renda e ao respeito do Estado para com essa pessoa, nós estamos falando muitas vezes entre a diferença de vida para a morte. E isso está acima de qualquer questão partidária ou de qualquer questão religiosa. Muito obrigado mais uma vez, Fabiana, a você, ao Zé, a José, ao Neto, a Adnilson, que não pôde falar conosco, e nos convide, ou me convide outras vezes, que estou à disposição. Com certeza, com certeza. Neto, quer falar mais alguma coisa? Concluir? Eu quero também agradecer, Fabiana, eu espero ter correspondido aí a expectativa, né, da noite de hoje, da live. A minha questão era essa, assim, né, de trazer uma perspectiva da acessibilidade mais geral, né, a gente trabalha no aspecto da deficiência, mas a própria convenção da ONU, quando traz esse conceito de desenho universal, é justamente isso, né, que a sociedade deve ser uma sociedade acessível a todos, né. E eu queria também concordar com o Beto que o próprio nosso grande pensador Tobias Barreto, né, do brasileiro, falava que a primeira luta é a luta natural contra a luta pela vida, né? E o que ele queria dizer era o seguinte, que enquanto nós estamos lutando para sobreviver, lutando para comer, lutando para vestir, lutando para ter o básico, a gente não consegue se organizar para poder lutar por uma sociedade mais igual e mais justa, né? Porque isso exigiria de nós um outro tipo de organização que nos impede. E é isso que o sistema faz conosco, né? Ele nos tira tudo para nos manter abaixo e manter uma classe assim. Então, daí a necessidade da luta de classe. É por isso que é, sim, uma luta, né? E aí eu queria também trazer um trecho aqui para vocês, inspirado nessa concepção do Tobias, de que, de fato, um elo social que poderia unir a todos dentro de uma categoria de povo pressupõe uma luta contra a necessidade,
uma luta contra os limites impostos por natureza, né, que no caso da deficiência, para além de uma luta pela sobrevivência, é também uma luta pela superação das barreiras sociais que são impostas, né, que são colocadas enquanto limites ao desenvolvimento daquela pessoa, que é a escola inacessível, que é o hospital inacessível, que é a falta do tratamento que não tem, que é necessário para o desenvolvimento do fisioterapeuta, do psicólogo, etc. E ser livre, então, a única e o que está em jogo aqui, no final das contas, é a liberdade. Né? A liberdade do ponto de vista individual é a nossa liberdade enquanto povo. Porque ser livre é só lutando contra o determinismo, porque senão você só é levado pelas correntes e você nunca sai daquela condição em que o sistema te coloca, né? Em que a própria forma de organização da sociedade te coloca. E é por isso que eu aponto para igualdade jurídica, né, como um sofisma democrático, porque é uma igualdade que se coloca como proposta, mas que muito pouco se organiza dentro da sociedade, enquanto uma forma sistêmica mesmo, para se colocar as pessoas em nível de igualdade. Então, tudo é uma luta muito grande. O BPC foi uma luta enorme na Constituição de 88. Né? É uma luta enorme para mantê-lo, você sabe disso, né, Beto? A reforma da Previdência estava aí, a luta que nós tivemos que empreender, mesmo de quase corpo a corpo, quase física, para poder fazer a garantia do BPC para as pessoas com deficiência e idosos, né, que ganham 1/4 salário mínimo per capita pela família, que se você juntar, não dá não dá R$7 por pessoa na família durante um mês. Então, dessas pessoas que nós estamos falando, é por elas que nós estamos querendo manter o benefício. Né? Que seria essa primeira condição, tirar essas pessoas da fome, tirar da necessidade básica, acabar com essa luta pela sobrevivência, para que depois elas consigam lutar por outras coisas, né? Então, essa luta é grande, é uma luta, e tem níveis. Nós precisamos ir galgando os espaços, né? Isso tem que ser claro também, e, mais uma vez, eu acho que a forma de organizarmos essa luta é nos unirmos dentro de uma pauta comum, dentro dessa lógica de um desenho universal e de uma sociedade que seja acessível para todos, enquanto bens públicos, né? Educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, assistência social, eu acho que tem um papel importantíssimo nessa condição, acho que é a política mais inclusiva que tem, né? Porque é o assistente social na ponta lá, que vai conhecer a realidade, que vai ter os mecanismos para poder ir galgando a pessoa nesses níveis, né, e garantindo acesso ao benefício, garantindo acesso à moradia, garantindo acesso... Então, a gente precisa ir estabelecendo isso. Então, eu já me estendi aí nas considerações finais, muito obrigado, viu? Me chamem sempre também, se precisarem. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso, viu? Grande abraço. Muito obrigado, Neto. Agradece também ao Adnilson, né, que não conseguiu estabelecer a conexão com a gente, o José também, né, que nos deu todo esse apoio técnico. Gente, foi muito bom esse assunto, assim, dá vontade de a gente ficar conversando mais sobre isso, que é uma conversa boa, saudável, que, assim, e muito presente, muito atual, a gente precisa sempre conversando e dialogando sobre isso. Eu queria... Né, não vou me esticar muito, né, mas eu quero agradecer aqui a todos os coordenadores, né, do Instituto Ecovida, espalhado aí por esse Brasil afora. Vocês são muito importantes para essa sociedade, né, porque cada um, a gente é como uma engrenagem, cada um lá dentro do seu estado, dentro do seu município, está lá trabalhando, e a gente acaba fortalecendo o macro, né? É no micro que a gente acaba fortalecendo esse macro. Então, a todos os coordenadores do Instituto Ecovida, o nosso muito obrigado, né? O nosso parabéns, né, por estar esses 16 anos aí. E a nossa querida Aldenora Gonzalez, né, que é a gente chama ela de Mestra Águia, né? Nossa maior representatividade dos usuários aí dentro desse país, que está lá bravamente, né, no CNAS, que luta com afinco
né, por essa instituição e por estes usuários de todo este país. A gente sabe que ela briga mesmo. Mexeu com o usuário, comprou briga com a Aldenora, porque ela é danada, né? É uma águia danada. E assim, tem vários comentários aqui no Facebook. Depois, né, se vocês quiserem estar dando uma olhada, responder algumas perguntas que vocês acharem pertinentes, vocês também ficam à vontade lá no nosso Facebook. Peço a vocês que compartilhem essa live, né, porque ela vai ser útil para uma outra pessoa, para várias outras pessoas, né, no caso, e também que curtem a página do Instituto Ecovida, né, nós também somos lá no YouTube, procura lá, Instituto Ecovida no YouTube, curtem lá, a gente precisa aí bater pelo menos 1.000 inscritos lá no nosso canal do YouTube, tá? Agradecer também a todas as pessoas que participaram, os internautas aí, o pessoal do Facebook. Eu não poderia deixar de falar, quando a gente fala em acessibilidade, nós aqui no Rio de Janeiro passamos por uma situação que a nossa Câmara de Vereadores aqui do Estado do Rio, ela só passou a ser acessível, né, quando teve agora uma vereadora com problemas, né, de acessibilidade, que é a Luciana Novaes. Aí sim que foi adaptar a Câmara de Vereadores para pessoas com deficiência. Então, assim, a gente vê que isso é importante em vários espaços, né? Então, fica aí uma dica para as pessoas, né, se ligarem, olhar para o lado, precisa ser adaptado, a gente precisa de pessoas adaptar para viver numa sociedade melhor. No mais, meus amores, eu queria muito continuar, mas não dá, o tempo já está puxadinho demais. Nosso muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração, Beto e o Neto, tá bom? Valeu, um abraço. Agradece a todos vocês. No mais, boa noite, gente. Beijão para todos. Desculpem também qualquer coisa.